Recebam o nosso abraço fraterno. Eu me chamo Iracema e falo em nome do Centro Fraterno Luz e Caridade. Eu brinco dizendo que esse é o nosso Centro Fraterno Online, por enquanto nós ainda não estamos fisicamente trabalhando no nosso pontinho de luz, como todos nós chamamos. Então sejam todos muito, muito bem-vindos e nós vamos iniciar hoje a nossa live. Saudades também, Verônica, muita. Pedindo a Deus que nos dê força a todos, que ilumine a todos os profissionais de saúde, todos os tarefeiros, que ilumine o movimento espírita e todas as outras religiões que trabalham em nome do Pai, em nome do amor. Não importa o segmento religioso, importa a fé que se tem, importa o que é que a gente quer passar para o outro. Isso sim. Não vamos ter sectarismo, mas vamos nos unir, pois é para isso que estamos aqui, para aprender a amar uns aos outros e entender que todos nós estamos no mesmo barco e quem está comandando essa nau chama-se Jesus. Boa noite, Desjaldete Gézele, Sueli Pereira. Ô, Sueli, que saudade de você. Gente, é isso. Eu tenho uma notícia para dar a vocês. Vocês já viram aí flores aí atrás. Estamos na primavera. Eu achei lindo. Essas flores linda. Márcia, falando piedade. Pi, gostei muito da sua colocação na quinta-feira, viu? Adorei. Você mora no meu coração, você sabe disso. Bem, meus irmãos, eu tenho uma notícia para dar a vocês. Hoje, ia dar 16 horas, o nosso irmão Garrido se comunicou comigo e ele falou que a mãezinha dele, para quem conhece Dona Flor, né, está internada no hospital português e não estava passando bem. E a nossa live hoje ele não ia poder fazer, vez que ele iria estar no hospital. Então é lá que ele está agora, com a mãezinha dele. Dona Flor é uma guerreira, tem mais de 100 anos, eu acho, Dona Flor. Então, ele não pôde fazer a nossa live hoje por essa situação. E ele está com a mãezinha e nós vibramos por Dona Flor, que dê tudo certo, né? Que os amigos espirituais, trabalhadores da cura, a envolva e a toda a sua família, trazendo tranquilidade, paz, confiança, fé, que isso aí é o mais importante. Boa noite, Nalvinha, Josélia, que eu vi aí. Bem, então nós vamos fazer hoje, Inês, tudo bom, Inês? Que bom. Então hoje nós vamos fazer um bate-bola. Eu já estava pensando em fazer isso já há um tempo, que seria um bate-bola, a gente conversando sobre algumas situações que vocês, Meire, tudo bem, vocês queiram perguntar. E claro que eu não sei tudo, eu não detenho a verdade, mas a gente pode fazer um bate-bola. E eu havia convidado, já quando houve, já era tarde, o nosso irmão, com a nossa irmã, convidei o nosso irmão Hilton também estava agoniado. E aí eu disse, poxa, vamos ver o que acontece. Aí eu chamei também uma outra nossa irmã, queridíssima, que daqui a pouquinho ela está aí, que é a nossa Thaisa, para que a gente possa fazer esse bate-bola. Alguma dúvida que vocês tenham e a gente vai discorrendo. É quase que um pinga-fogo e a gente vai conversando dentro daquilo que a gente possa enriquecer. Aí a Thaís entrou aqui. Ô, Thaís, que bom. Eu chamo você já. E então nós vamos, Aninha, discorrer
sobre as temáticas que vocês quiserem colocar e que a Thaisa quiser perguntar, e disse ela que ela é excelente para perguntas. Amanhã, acho que é dia 27, é dia de Cosme e Damião. Não é isso? Cosme e Damião. Nosso sincretismo aqui na Bahia, né? A gente tem tanto isso, dos Erês. Então, muita gente, eu até falei, acho que foi ano passado, lá no centro, que muita gente não sabe que Cosme e Damião, eles não eram gêmeos, né? Muita gente pensa que eles eram só gêmeos. Não, eles não eram gêmeos. Eles eram trigêmeos. Trigêmeos. E eles eram médicos, né? Eles eram médicos. Tinha Dom, que era Eles nasceram os três e Dom morreu muito novo. Morreu, desencarnou, e eles, entre eles, se prometeram estudar em medicina para ajudar as crianças. As crianças estudaram na Síria e eles foram sendo médicos e ajudando muito, sendo muito levado com esse amor que ele tinha às crianças, pelo irmão que desencarnou muito novo. E tinha uma particularidade. A grande particularidade é que eles tinham aquela coisa, a família era muito cristã, né? Eles não eram, eles eram árabes, aqui diz que eles eram árabes, eles estudaram na Síria, mas eram daquela área de lá, mas o pai deles era muito cristão, e tinha muito assim Jesus na vida deles. E eles estudaram, se formaram em medicina, ajudaram as crianças e tinham muita fé. E essa fé eles colocavam também em prática na cura das crianças. E eles foram descobrindo que eles tinham o dom da cura. E naquela época, eles foram chamados de feiticeiros, né? E terminaram sendo degolados. Tentaram matá-los de várias formas, com pedras que não pegavam neles. Eles realmente eram seres diferenciados. E eles degolaram ele e eles morreram. E o culto deles, e inclusive tem uma basílica deles, eu acho que em 1530, o Papa da época criou uma basílica deles para eles dois, né? Que era o Cosme e Damião. E o Dou continuou no mundo espiritual, os três se juntaram a trabalhar com as crianças. Seu Semos, olha que Piedade cresceu. Seu Semos sabe. Olha, Piedade, você me faz dar risada. Mas é isso. Então é essa história. Boa noite. Essa história de Cosme, Damião e Dou. Muita gente pensa que os dois não eram gêmeos, eram trigêmeos. E eles trabalhavam. E tinha também essa história dos doces. É porque na época eles ajudavam crianças muito doentes e crianças também muito carentes. Muito carentes. E se fala que no mundo espiritual eles continuam esse trabalho, inclusive com crianças de rua. Deus não abandona ninguém, né? E ele tem os seus emissários para nos ajudar. Nós é que, por vezes, perdemos a nossa fé, mas não estamos sozinhos nunca. Então, o que há, em verdade, é que eles, vendo o sofrimento daquelas crianças, eles levavam doces para as crianças, balas, doces. E a gente sabe, né, que um doce para uma criança já alegra, né? E quando você leva a alegria, a fé, inclusive, modifica a psicosfera com um pouco de alegria, com um pouco de fé, claro que melhora tudo. E ele utilizava disso para ajudar as crianças. Por isso que até hoje, na catedral em Roma, que tem o nome deles dois, as pessoas ainda levam muitos doces. E, caindo aqui no Brasil, né, nós também trabalhamos fazendo essa doação de doces à criança. Tudo é muito válido quando existe fé e amor no coração, não é? Então, salve Cosme e Damião Dou,
e a todas as crianças e que a luz do Pai continue a iluminá-los para que Ele continue nos iluminar também, ok? Então eu só queria fazer essa recíproca. E para quem gosta de caruru, tem esse caruru que muita gente faz promessa. Tenha um bom caruru para todos. Então, ok? Agora eu vou chamar a nossa irmãzinha que está aí, nossa Thaisa, que eu convidei ela para que fizesse aqui umas perguntas para a gente, que a gente possa conversar aqui com a Thaisa, essa pessoa extremamente agradável aqui conosco. Deixa eu ver aqui, Thaisa. Se eu não botar o óculos, eu não vejo. Iracema é teimosa. Deixa eu colocar aqui, Thaisa. Aqui, já achei. Eu brigo com meu olho para não usar óculos, é uma coisa horrível. Mas esse negócio de não usar o óculos não é só porque eu não gosto, não. É porque eu tenho realmente as marcas de óculos e o que eu tento não usar o óculos, eu uso lente de contato, justamente para dar um tempinho, porque eu tenho marcas de óculos terríveis. Tá bom? Então, sem muita conversa, já chamei a nossa irmã Thaís. Estou esperando entrar. Que bom que vocês estão conosco. Eu estou muito feliz em nós estarmos juntos mais uma vez. E a Thaís entrou e saiu. Isso é coisa da internet, deve estar. E eu vou chamá-la novamente já já. E não mais, espero que esteja todo mundo em paz, graças a Deus. Piedade Brasil. Vá se recuperando, vá preparando a sua fala, porque você vai fazer uma live comigo, ou presencial, ou pela internet, viu? Vá se preparando aí. Eu sei que você tem muito conteúdo para nos contar, viu? Você sabe do que eu estou falando. Thaisa. Chamar você de novo, Thaisa. Chamei a Thaisa de novo. Isso é a internet. Cada dia de sábado são muitas lives. E aí é coisa. Thaisa! Não estou te vendo, peraí. Eu já estou lhe vendo. Eu não estou te vendo. Eu não estou me vendo, mas tudo bem. Tá me vendo bem? Estamos. Eu estou lhe vendo bem. Estou lhe vendo bem, estou lhe ouvindo bem. Mas eu não estou me vendo, mas não tem problema. Deixa eu assim, né? Não quer me mostrar, tudo bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá me escutando? Estou lhe ouvindo super bem. Você quer sair, entrar de novo para ver se agora melhora? Tá bom. Pois é, Piedade, viu? Faremos uma conferência. Chamar a Thaisa de novo aqui. Thaisa. Vamos ver se a Thaisa agora melhora. Às vezes tem isso. Às vezes você não está se vendo. Nós fizemos com uma... E agora, Thaisa, está se vendo? Não, mas tudo bem, deixa. O importante é que vocês estejam me escutando. Estamos lhe escutando e estamos lhe vendo também. Então, ótimo, pronto. Não tem problema, isso não vai atrapalhar. Não, aí primeiro receba aí, olha. Eu estou presenteando vocês aí, olha, com as flores. Aqui do Jardim do Condomínio. Flores, são aqui do nosso condomínio, que eu bati uma foto, para não tirar as flores, deixar elas nos lugares que estão, né? A gente tira uma foto e bota aí e dá para todos vocês. Verdade. E vem de coração de vocês. E antes de mais nada, o meu sincero agradecimento por você estar aqui conosco. Eu lhe peguei de rodão. Eu estava na casa da minha mãe, vim correndo, mas lembrando da passagem do Evangelho, né? Os trabalhadores da última hora. Sim, sim. É verdade. É isso. Tá em 2 planos, é isso? Eu vou sair de tudo, então. Tá dizendo que tá em outro plano. Deixa eu sair de tudo, Ira, para não ficar 2 janelas. Espera aí. Tá ok.
Pronto, isso acontece. Acontece e vamos lá. De novo. Vamos lá chamar a Thaís. Ai, Senhor, e cadê Thaís agora? Acho que agora chamei. Vamos lá. Vamos ver se agora ela se vê. Tô aqui. Tá se vendo? Tá se vendo, Thaís? Não. Então vamos fazer assim mesmo, porque nós estamos lhe vendo, nós estamos lhe ouvindo, tá tudo ok. Então, bora. Isso. Eu já saí de tudo e entrei de novo, não posso fazer. Mas eu não sei se é porque meu celular é novo, eu preciso configurar algumas coisas. Ah, sim, deve ser. Mas estamos lhe ouvindo muito bem e lhe vendo também muito bem. Pronto. Boa noite, boa noite, boa noite. Irá disse para mim assim, vamos fazer um pinga-fogo, tá? Eu realmente é um pinga-fogo. Eu estava na casa da minha mãe, vim correndo para fazer esse bate-papo com ela. E que bom, gente. Tá vendo? Tá ótimo, então. Fazer esse bate-papo com Irá, né, Irá? É excelente essa introdução aí sobre o Cosme e Damião. Realmente me trouxe ensinamentos, porque não é uma coisa que eu pesquiso. E foi excelente essa introdução. E aí, você quer que eu comece? Você quer começar? Pode começar, que eu já comecei. Pode começar. Eu vi no Stories que... Boa noite, Rosa. Eu vou fazer uma breve introdução, porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade também. Okay. Que o nosso amigo Garrido ia falar sobre a fé. E aí, rapidinho, eu lembrei, e tá tudo sempre conectado. Ontem, meu marido adora ver vídeos de música e etc. E ontem eu lembrei de uma música que eu sempre gostei muito, porque a mensagem dela é muito forte para mim, ela me toca bastante. E aí eu mostrei a ele a música e tal. E quando eu vi o tema do Garrido seria a fé. Não é? O tema do Garrido seria a fé na pandemia. Fé na pandemia, exatamente. Isso. A fé na pandemia. E aí eu lembrei dessa música e eu queria começar com ela. Eu vou ler só para vocês. Eu vou ler, claro, né, que eu não canto. Mas eu vou ler para vocês. Ver se vocês... Deixa eu só baixar um pouquinho. Eu estou quase vendo o sonho que eu estou sonhando. Mas há uma voz dentro da minha cabeça dizendo: você nunca vai chegar lá. Cada passo que eu dou, cada movimento que eu faço, parece perdido e sem direção. Minha fé está abalada. Mas eu tenho que continuar tentando. Tenho que manter minha cabeça erguida. Sempre vai haver outra montanha. Eu sempre vou querer movê-la. Sempre será uma batalha difícil. Às vezes, eu vou ter que perder. O importante não é o quão rápido eu vou chegar lá. O importante não é o que está esperando do outro lado da montanha, mas sim a escalada. As lutas que eu estou enfrentando, as chances... Eu só perdi aqui. O importante não é o que está esperando do outro lado, mas sim a escalada. As lutas que eu estou enfrentando, as chances que eu estou tendo, às vezes podem me derrubar. Mas não, eu não vou quebrar. Eu posso não saber disso, mas estes são os momentos que eu vou lembrar mal. Os momentos de dificuldade é sempre o que a gente mais lembra, né? Eu só tenho que continuar. E aí eu tenho que ser forte e apenas continuar. Porque sempre vai haver outra montanha.
eu sempre vou querer movê-la. Sempre vai ser uma batalha difícil. Às vezes eu vou ter que perder. O importante não é quão rápido eu vou chegar lá. O importante não é o que está esperando do outro lado, mas sim a escalada. Continue em movimento. Continue escalando. Mantenha fé, querido. O mais importante é a escalada. Mantenha a fé. Mantenha sempre a sua fé. Que nosso irmão Garrido, e trazendo ele como exemplo hoje, possa manter a fé para escalar essa montanha, né, que se apresentou hoje para ele da melhor forma. E, é, e eu acho muito importante quando falo assim, Ira, o importante não é quão rápido eu vou chegar lá, né? Porque às vezes a gente quer chegar muito rápido aos nossos objetivos, etc. O importante não é o quanto isso vai demorar, mas o importante é o caminho. O que seria de uma medalha, da conquista de uma medalha de ouro para um atleta, se não fosse o caminho? Ela não seria tão importante. Porque o que fica é justamente os grandes desafios que eles enfrentam para superar e conseguir aquela medalha. E aí, para dar esse empurrão, eu te pergunto, qual foi o maior desafio que você já enfrentou nessa escalada de colocar uma casa toda desse tamanho para funcionar? Eu não sei se talvez esse seja o maior desafio que você esteja enfrentando, mas eu vou jogar a bola para você. Qual foi o maior desafio nessa escalada que ainda está acontecendo, né? Muito. Ainda está. É. E o que eu estou fazendo agora, o que eu estou fazendo, é um grande desafio. Né? Eu não entendia nada de live, quer dizer, os desafios, eu acredito muito que eles continuam enquanto nós estamos aqui. Né? Nós estamos desafiados a todos os momentos. E não é fugindo da luta que a gente vai vencer, né, Thay? É enfrentando realmente. Se seremos vencedores ou não, aí o tempo dirá. Mas E na não, música diz assim, às vezes a gente quer mover a montanha, mas não é para mover, é para escalar, né? Eu acho interessante isso. ou então contornar, não é como a água faz. Com certeza. O meu maior, eu não tenho dúvida nenhuma, que o maior desafio da minha encarnação, um dos, né, pode ser que tenha outros maiores, mas até agora foi o Centro Fraterno Luz e Caridade. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida disso. E hoje eu entendo claramente, hoje eu entendo de uma forma muito clara que foi realmente o motivo da minha estadia aqui. Foi isso. E tudo que me aconteceu quando eu cheguei aqui nesse planeta, né? O desencarne da minha genitora, da minha mãe, quando eu era muito pequena, todos os acontecimentos que vieram acontecendo, às vezes coisas não tão fáceis, outro encontrei com muitas pessoas que me deram muito carinho. Mas o que eu achei assim mais... A mediunidade, em terra-idade, já se colocando, também assustando as pessoas, os parentes. Minha família era católica, apostólica, romana. Já foi uma coisa assim assustadora. Talvez não para mim, que eu já era tão acostumada com aquilo. Desde que eu nascia, eu já sentia a presença dos irmãos espirituais. Mas foi uma parte difícil. Minha adolescência foi terrível. Terrível. Eu era médio sonambúlica. Eu falava línguas enquanto dormia, assustava as pessoas. Eu me lembro de meu pai dizendo, coitado de ser minha, não vai nem casar. Porque naquela época eu caía e ficava fora de mim. E realmente eu me tinha medo. E meu pai não acreditava. Meu pai se dizia católico, mas não acreditava no espírito além da vida de forma alguma. Então, quando eu fui diagnosticada como naquela epiléptica,
epilepsia, que era a explicação que os médicos tinham para dar, né? Que não Ainda tinha, hoje, né? ainda hoje acontece muito, e eles me condenaram a tomar remédio que nem existe hoje, era tão forte que naquela época, que hoje nem existe mais. Era mais forte que o Gardenal. E eu teria que tomar durante a minha vida, e eu só tomei um dia, no outro dia eu via a voz assim, não tome. Eu botava na boca e jogava fora, né? E passada aquela fase eu não tive mais nada e não tomei o remédio. Foi realmente uma parte muito Irã, difícil. me permita um parênteses, que é uma curiosidade que veio. Você, com mediunidade ostensiva, é, em algum momento, é porque você teve desde pequena, mas em algum momento você se perguntou assim, meu Deus, será que isso é coisa da minha cabeça? Será? Em que momento você parou e disse, não, realmente são espíritos? Quando eu tinha uns 9 anos de idade, nós morávamos, era tipo um sítiozinho. E eu ficava fazendo conjecturas comigo mesmo. Não tinha literatura, ninguém conhecia, então eu ficava fazendo conjecturas. Teve um dia que eu estava olhando para uma folha, numa planta, e eu via a folha e via a aura da folha. Eu via todo o campo energético da folha. Então eu dizia assim, por que eu vejo isso? Então eu fazia conjectura, eu falava assim, eu acho, olha, olha o meu pensamento, eu acho que Deus esqueceu de fechar alguma coisa na minha cabeça. A inocência, né? É muito bonito. Que as pessoas normais não veem, porque eu vejo. Eu não tinha conhecimento de outros médios naquela época, né? Não se falava em, acho que no máximo candomblé, espiritismo, não chegava para gente. É catolicismo, né? Então, eu dizia, acho que Deus esqueceu de fechar, porque eu vejo tantas outras coisas, né? E eu olhava e via, eu olhando a planta. E logo depois disso, quando eu tinha 10 anos, um dia eu fui para a escola, com meu livrinho debaixo do braço, e eu era bem magrinha aí andando, e eu tinha que andar quase 1 quilômetro, e tinha um lugar que a gente passava, que era deserto, dava para um mato, e quando eu ia passando, de repente tinha um senhor alto, um homem alto, não chegava a ser senhor, mas era um homem alto, com a bata branca, e ele só me mostrava um caminho que eu entrasse no mato. Eu olhei assim, eu não tive nem escolha, eu entrei. Quando eu entrei, tinha vários espíritos sentados, e ele me colocou no meio da roda, e eu me assustei, eu me sentei, e eu olhei para ele e disse, o que é? O que é que o senhor quer? Aí ele disse assim, cala-te. Quando se dirigires a mim, cala-te. Fale pelo pensamento. Então, a partir daí, eu aprendi a falar com o espírito mentalmente. Desde pequena. Eu tinha 10 anos de idade, por aí. E aí, nós conversávamos, e eu não me recordo, até hoje, o que foi o teor dessa nossa conversa. Eu acredito que já era uma preparação para uma coisa maior. É isso que eu acredito, Thaís. E quando chegou o Centro Fraterno, mesmo assim, nos anos 80, foi que eu fui a uma casa espírita. Eu sabia que eu era sensitiva, mas eu não queria, eu tinha filhos pequenos, eu casei muito cedo. E aí, como eu tinha filhos pequenos, eu precisava cuidar dos meus filhos. Então, tinha muita coisa, assim, muito pedido para escrever, fazer psicografia, pictografar. Eu, às vezes, em uma noite, eu ficava pictografando cenas até terríveis, até 3 horas da manhã, que era a hora que eu tinha tranquilidade. E meu marido, quando ele acordava, ele se assustava. O que é isso? Eram cenas de acidentes, sabe? E eu fazia treino à noite. E já era uma forma também desse espírito estar passando essas coisas para mim. Eu nunca me assustei. Levando anos 80, eu conheci a doutrina espírita. Fui levada por uma vizinha minha, que ela me chamou para fazer o evangelho no lar.
E ela me levou para conhecer o Deus Luz e Verdade, aqui na Vila Laura, aqui em Salvador. E eu gostei e fiquei. E lá, quando a mentora, a dona Bernadette, ela é viva ainda, ela passou por mim e disse assim, eu quero você na mediúnica. E eu comecei a estudar, fazer parte do grupo de estudo, era o Livro dos Espíritos. Gostei muito, porque me explicava tudo aquilo que eu não entendia de uma forma muito clara. E depois eu estudei o Livro dos Espíritos, estudei o Livro dos Médios, e isso foi me ajudando muito, bastante, a me equilibrar e levar a situação. Depois disso, eu passei 7 anos na Umbanda. Eu saí de lá, olha, 7 com mais 7, 14. Eu passei 7 anos na Umbanda esotérica, que trabalhava com flores, frutas e ervas. E se você perguntar o sentido, realmente eu não sei. Lá eu encontrei meu irmão Flecha Ligeira. E eu acredito que lá eu fui buscar uma energia que eu necessitava, né, nesse lugar que eu tenho a maior gratidão. Depois de 7 anos eu saí de lá. A casa havia se mudado, fiz grandes amigos, apelo, e a casa saiu de lugar para um lugar mais longe, eu não pude continuar. Foi aí que uma pessoa da família teve depressão, e meu irmão Flecha Ligeira chegou para ajudar essa pessoa que estava em depressão. E nos convidou para começar uma casa que se chama Centro Fraterno de Caridade. Eu acho que aí foi o meu divisor de águas. Isso aí me assustou terrivelmente. Porque ele chegou, passou a mão na parede do meu apartamento, e me mostrou como seria. Inclusive que eu estaria falando. Eu dizia, quem, meu irmão? Eu não conheço ninguém, eu não falo em público. E ele me mostrou que não só aquilo aconteceria, como nós também conheceríamos muitas pessoas da área, faríamos um trabalho social. E, claro, o meu pensamento, eu não tenho capacidade de fazer. Eu não sabia nem sequer ligar um computador. Um outro irmão apareceu e falou assim, irmã, nós não estamos perguntando se a senhora tem capacidade. Estamos perguntando se a senhora quer. Se a senhora quiser, nós lhe capacitaremos. Hoje você já viu que eu faço um bocado de estripulia na internet, né? Estripulia, folder, e realmente eu aprendi. E eu não tenho dúvida nenhuma que de uma forma muito natural, esses conhecimentos foram se agregando para que a gente pudesse fazer o trabalho maravilhoso que nesses 18 anos tem ajudado a tantas pessoas, inclusive a mim mesmo, a ser um ser melhor, né? E a tantas outras pessoas que chegam, tantas pessoas que eu jamais pensei em conhecer, você é uma delas, você é seu esposo, o seu filho. Eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes as pessoas acham que porque a gente está aqui, ou está na linha de frente, nós somos assim mais desenvolvidas ou mais evoluídas. As pessoas, eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho um olhar do que as pessoas não percebem que a gente ganha mais fazendo, indo para a linha de frente, até do que, não é, do que ajuda. A gente ganha mais do que ajuda. Porque cada pessoa que a gente se ajuda também. Tem um pedacinho, cada desafio daquela pessoa ou já foi um desafio nosso. E de alguma forma, por frequência, a gente atrai essas pessoas. O que eu acredito é que as pessoas que estão na frente de um trabalho desse são as que mais precisam estar. Isso não são porque elas são iluminadas nem assessoras de Jesus. Eu sempre falo isso. Ótimo. É uma necessidade íntima, não é porque a minha luz seja maior do que a de ninguém. Eu acredito que eu seja, Thaís, a mais necessitada. Por isso, eu estou na linha de frente, porque eu sei da minha responsabilidade, né, em estar desta forma. E eu acho muito importante a gente desmistificar isso, não é? Porque a gente vê um mundo onde as pessoas querem um pedestal, querem um guia,
alguém para colocar lá em cima como herói e seguir. E a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para crescer junto. E eu acho que impulsionar os outros a cada um fazer a sua parte, né? Você, só, e eu acho para eu não perder esse gancho, você, é claro que o centro foi iniciado por você, mas você percebe a grandeza de um grupo que você jamais conseguiria sozinha se não fosse um grupo espiritual, um grupo de encarnados. Na verdade, eu acho que o objetivo do grupo e de estarmos aqui é que tem coisas, e a maioria delas a gente não consegue só. Eu acho que o momento vem, inclusive, ensinar isso para a gente, que a gente precisa estar junto para fazer isso maior, né? Para fazer isso tão grande quanto o trabalho que você faz lá, quanto o trabalho do centro. Isso. A gente tem um dizer que a gente fala, uma frase bacana: juntos somos fortes. Né? Juntos somos fortes. Então, às vezes chegam pessoas lá que faz assim, que tem a impressão que eu convidei algumas pessoas que eu conhecia e nós fundamos o Centro Fraterno. Porque algumas casas espíritas, pelo menos a maioria das que eu conheço, começaram assim, amigos que se identificavam, é isso? É isso. Então, as pessoas foram chegando e se identificando umas com as outras. Foi uma coisa, no início, eu comecei aqui na minha casa, a pedido do Flecha Ligeira, eu jamais teria essa ideia. Vamos fazer um centro espírita. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Então, nós começamos, ele pediu que eu fizesse 7 evangelhos na minha casa, que ele dizia, o povo vai chegar. E eu dizia, que povo, meu irmão, Flecha Ligeira? E até hoje, quando chega mais um voluntário, eu digo, é o povo de Flecha Ligeira. Entendeu? Ele que está mandando isso. Então, ele fala que todas as pessoas que compõem o Centro Fraterno, as que chegaram e não mais estão, as que estão e as que chegarão, fizeram parte de um grupo chamado Irmãos de Caminhada, que estão se reencontrando. Talvez isso explique a afinidade que temos uns com os outros, e você conhece a casa, e você sabe disso. Então, a gente se sente realmente numa grande família, cada um com seus percalços. Lá no Centro Fraterno não existe pessoas perfeitas. Nós não somos pessoas perfeitas. Nós somos pessoas em aprendizado, somos espíritos em aprendizado, todos nós. Então, é muito difícil julgar o outro, mas é muito fácil nós nos abraçarmos para que a gente possa viver, superar as nossas dificuldades. E quem foi que disse que aqui tudo é fácil? Não é. Não é fácil. Então, as pessoas têm essa impressão. E uma coisa que eu falo sempre, Thaís, aquela casa ela não tem dono. Todos nós, o nosso amor, o amor que temos pela casa é que faz ele continuar. O trabalho que a gente tem do magnetismo. Thaisa, nossa irmã Flecha Ligeira mandou que estudássemos um livro que no momento eu saberia qual seria. E eu descobri um livro, na época, numa livraria que tinha no Iguatemi, isso muito antiga, 17 anos atrás. Quando eu peguei no livro, o livro tremeu na minha mão. Quando eu olho, ele está do lado, é esse livro. Eu peguei o livro, tinha escrito Curem e cure-se pelos passos, de Jacob Mello. Jacob Mello, na época, nem vivia aqui no Brasil. Ele tinha, em Natal, ele trabalha, hoje a residência dele é em Natal, mas ele estava numa época que ele estava viajando muito, e ele dizia assim, meu irmão, eu não tenho como ele conhecer esse homem. Quem é ele? Aí ele fez assim, esse homem será seu amigo. E realmente, Jacó é um amigão hoje. Né? Você veja como as peças vão se encaixando. Né? Quando você tem, quando o trabalho é feito com fé, os anjos dizem amém. Então, tá tudo... Sabira, independente de ser um trabalho para o centro ou não, eu acho que é um exemplo, e todas essas palavras que você está trazendo para a gente, para a nossa vida, porque quantos obstáculos nós temos e quantos sonhos nós temos e gostaríamos de concretizar, mas a gente não se imagina nem fazendo. Como você disse, eu falar em público,
né? Eu falar em público, jamais. Eu vou arrumar essas pessoas aonde? Então, nós colocamos os obstáculos que nem existem, mas está lá na nossa cabeça. Então, eu acho que é um exemplo muito importante para a gente levar para a nossa vida, que esses obstáculos, eles estão aqui para serem superados, para a gente ir lá para frente e se desenvolver, como você foi lá e fez. Foi fácil? Tenho certeza que não, mas também não precisa ser uma carga pesada, não precisa, vai depender da nossa conduta mental, né? Então, assim, eu acho que esses exemplos que você tá trazendo, ele é muito mais macro do que a casa. São exemplos para que a gente pode levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E eu queria, porque o tempo, pelo visto, já está quase próximo, faltam uns 15 minutos, eu acho, né? Então, estamos com 42 minutos. Por aí. Temos ainda só uns 15 minutos e me veio tá gritando aqui na cabeça, e depois que a gente é espírita, a gente abre a boca, a gente aprende a abrir a boca quando grita na cabeça. Eu entendo que, principalmente nossos jovens, eles não sabem lidar muito com a mediunidade. E eu queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens, como jovens, adultos, etc. Muitos vieram com como eu posso dizer, com esse desafio para ser explorado, para ser desenvolvido, e muitos colocaram mais obstáculos colocaram grandes obstáculos e ficaram lá sem desenvolver isso. Então, assim, que caminho, que orientação você dá, que conselho você dá para essas pessoas que que vão com a mediunidade? Claro, todos somos médios, mas tem pessoas que vêm com um desafio maior. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem, já que você passou por essa experiência e passa, e já faz parte da sua vida, né? Intrínseco em você. Isso. Hoje em dia a coisa é mais fácil, né? Hoje em dia existem muitas literaturas, muitas casas espíritas que trabalham com a juventude, mas eu ainda digo a você que o melhor caminho é a oração. É você se conhecer, conheça-te a ti mesmo, já dizia um sábio da antiguidade. E que a mediunidade é um dom que todos nós temos. E ninguém, absolutamente ninguém, tem uma mediunidade de uma forma ampla ao acaso. Então, se você tem uma mediunidade ao acaso, procure equilibrar-se, procure se conhecer, procure ter o conhecimento, procure o livro dos médios, que é o livro dos evocadores, né? E não esqueça nunca que ninguém nunca está sozinho. Mesmo nas minhas horas mais difíceis, eu sempre tive fé. Eu sempre tive fé. Fé que eu não estaria sozinho. Eu tive momentos na minha adolescência de obsessões sérias. Eu tinha um irmão espiritual que ele dizia assim, quebre seu braço, pega um pau e quebre. Eu devia ter uns 12 para 13 anos. Quebre seu braço, quebre. Teve um dia que eu me peguei com um pau para quebrar meu braço. Depois eu disse, eu não vou fazer isso. Vá procurar o que fazer. Eu me impus. Isso dele, entendeu? Então, eu comecei a doutrinar esses espíritos sozinha, sem saber de nada. Então, equilíbrio é o ponto. Gera uma frequência, uma sintonia, uma vibração de fé e tendo a consciência que você nunca está sozinho. Porém, sabendo diferenciar o que é mediunidade, isso é uma coisa importante, mediunidade e o que é o desequilíbrio psíquico. Isso é muito importante. Então, eu estou ouvindo... E às vezes os dois se misturam, né? Se misturam. Então, eu estou ouvindo vozes. Então, nem tudo é espírito. Né? Procure saber, procure um caminho, um psicólogo, ou porque tem pessoas que têm medo de psiquiatra, né? Psiquiatra é coisa de maluco, né? Não vou. Então, precisa se jogar isso
jogar isso ao léu. A ciência está aí para nos ajudar. Porque às vezes eu não consigo dormir, são os espíritos que não me deixam dormir. Gente, nem tudo é espírito. Às vezes você está com desequilíbrio. Desequilíbrio de alguma forma, alguma situação que lhe tirou do prumo. E o psicólogo lhe mostra caminhos, um psiquiatra também pode lhe ajudar muito nisso aí. Se depois de sair você procurar um equilíbrio e você estiver realmente ainda vendo se equilibre, procura conhecer, tenha um conhecimento melhor da mediunidade, como é que ela se processa, porque tudo isso aí vai lhe manter em equilíbrio. Por exemplo, um médium desequilibrado, ele está precisando de tratamento. Ele não está precisando ir para a mesa mediúnica. Concorda? Excelente. Ele precisa se equilibrar. Então, às vezes chegam lá, olha, porque eu estou vendo espírito, me disseram que eu estou ouvindo vozes, que eu tenho que trabalhar. Em primeiro lugar, ninguém tem que nada. Deus não obriga ninguém a nada. Você tem o livre-arbítrio. E se você está desajustado, é porque o espírito está desajustando. Como é que você tem certeza disso? Eu vejo coisas que chegam lá no centro, coisas absurdas. Porque me disseram que eu preciso trabalhar urgente da mediúnica. Quem lhe disse isso? Você está entendendo? As coisas não acontecem dessa forma. Deus respeita você. Nem Deus lhe obriga a alguma coisa que você não quer. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E às vezes você está precisando de ajuda psíquica, de ajuda psiquiátrica, para que você se ajuste. A mediúnica, no processo, a mediúnica é um trabalho de muita responsabilidade na casa espírita. E a pessoa que está com desequilíbrio não tem que ir para a mediúnica, ela tem que se tratar para depois, equilibradamente, a gente ver a possibilidade de trazê-la para a mediúnica. Até porque a reunião mediúnica ela tem que acontecer com a equipe harmônica, né? É o ponto-chave principal para que a reunião mediúnica aconteça. Claro. E além de tudo que isso que Ira falou, o autoconhecimento e o estudo, eu acho que é um dos primeiros passos para quem tem dúvidas e quer saber mais sobre esse dom, esse caminho que todos temos. E quem quiser conhecer mais, o estudo é um grande caminho. E, assim, estudar para mim, ler para mim, foi o que me fortaleceu em muitos momentos durante a minha vida. Para você ter ideia, em alguns momentos que eu estava trabalhando muito e a vida agitada e que eu estava não estava lendo nenhum livro, eu me sentia fora de mim, como se estivesse faltando alguma coisa, porque eu precisava estar me alimentando de conhecimento para gerar movimento. E conhecimento conhecimento bom tem que gerar movimento. Então não adianta se você está também só lendo, vou abrir esse parênteses aqui, e não está gerando movimento. O conhecimento que você tem, que você está adquirindo, tem que gerar movimento. É isso, Márcia, autoconhecimento é fundamental. Além da nossa codificação, que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto é rica e grande, eu indico sempre, por ser uma leitura uma leitura também bem fácil e traz muitos exemplos também, um kit do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre os máximos, sobre os passes, sobre a reunião mediúnica, e eu acho que são 6 livros. Eu sempre indico também esses livros, porque eu li, eu estudei, e eu sei da grandeza deles. E por fim, porque aqui para mim já são 51, é uma pergunta que eu sei que para você vai ser fácil e difícil responder, mas qual a importância de um mentor, de um orientador, de um amigo nessa caminhada, como o irmão Flecha Ligeira? Não é fácil essa pergunta. Pode ser difícil. A importância é muito grande, né? Então, quando ele me convidou, ele já sabia. Porque ele já sabia, com certeza, alguém que está na frente do trabalho, ela não foi preparada aqui. Né? A preparação já vem de antes. Nós nos esquecemos
Nos deixamos nos envolver pelas vicissitudes do planeta, né? As sensações, emoções, etc. Mas, com certeza, esse preparo não é daqui. Depois do Centro Fraterno, eu vim entender muitas potencialidades que nem eu sabia que tinha, né? Muitas, não foram poucas. E como nós somos preparados para aquilo. E que nós nos sabotamos algumas vezes, porque sempre tem outro, a gente cria as moletas. E quando essas moletas caem, a gente ainda é mais impulsionado ainda. O Lázaro, como eu já falei, que era meu esposo, e que foi fundador comigo, e foi ele que me deu uma força. Eu acho que se eu estivesse sozinha na época, talvez dissesse, não, meu irmão, eu não tenho. Eu ia dizer, não, você vai fazer. Né? Quando ele desencarnou, né? Nós casamos muito cedo. Ele era a minha muleta. Eu tinha dois caminhos, né? Ou levava com força, com fé, e Flecha Ligeira tinha importância, e tem. Fantástica, com a sua flecha de luz. O exemplo que ele nos dá, Karina. Olha, Thaisa, o exemplo que ele nos dá é o exemplo que leva a baila, sabe? Que leva para baixo. O que as pessoas têm, eu fico observando, meu Deus. Nós temos tanto preconceito uns com os outros. De raça, fé, religião. Tantas coisas que eu vejo, quando na verdade nós somos irmãos. Não é? Apenas isso. Nós somos irmãos de caminhada. E eu me lembro que quando nós aparecemos no cenário espírita, nós sofremos muito preconceito. Preconceito com os espíritos. Quem é essa mulher? Eu. Aí começaram a me chamar Índia do Imui. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque realmente eu sou descendente de índio. A Índia do Imui. E o mentor dela é um índio, não sabe de nada. Ela teve na Umbanda. Fiz grandes amigos, aprendi muitas coisas. Mas o Centro Fraterno é um centro espírita. Espírita. Na sua essência. Você conhece? Nós temos grupos de estudo, trabalhador lá, na mediúnica do passe. Se não tiver em algum grupo de estudo, não trabalha. E a gente reconhece como eu posso dizer, a integridade, o trabalho de um centro pela quantidade de grupos de estudo. Né? Sim, nós temos 5 para uma casa pequena, são muitos. E estudamos os livros da codificação, agora estamos começando o Evangelho. Nessa época agora, mesmo assim, nós estamos fazendo online, os grupos de estudo. Quem quiser me procura no direct que eu passo os contatos. Nós estudamos o Livro dos Médiuns, as obras de Leon Denis, e agora estamos começando o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Temos 5 grupos de estudo. Às segundas, às 19 horas, e aos sábados, 15 horas. Então, é necessário os grupos de estudo. Mas como eu estava falando, e tem que ainda vai dar, que eu sei que vai dar, começaram a ter preconceito com o nosso irmão Flecha Ligeira. E eu disse, meu irmão, o pessoal estão desacreditando do nosso trabalho, porque o senhor é um índio. Então, às vezes eu contei isso lá em Medrado. Aí ele falou assim, aliás, Medrado foi um dos primeiros espíritas que viram Flecha Ligeira. E isso foi bom, porque acho que ninguém acreditava muito em mim, eu aparecia, ninguém me conhecia, mas Medrado viu, Iracema, que índio é esse que está junto com você? E ele é muito bonito, isso foi há 16 anos atrás, mais ou menos. E aí as pessoas ficaram sabendo que Medrado também via. Medrado já era um médium muito respeitado na época, né? Ninguém me conhecia. E eu conversei com a Flecha Ligeira, ele falou assim, seu Semo, o espírito ele não tem corpo. Ele aparece da forma que ele queira e que lhe convém. Eu acredito muito que meu irmão Flecha Ligeira se aparece dessa forma, para quebrar os preconceitos. Ele fala que a mentora de Divaldo Franco é Joana de Anjos, que se apresenta como uma freira. Divaldo nunca pediu, em momento algum, que ela tirasse o hábito. Eu me apresento como índio, porque é assim que eu gosto de me apresentar. Seu Semo, quem não gosta de índio, infelizmente não pise, porque eu vou aqui estar.
Então, foi uma grande lição, Thaisa, para nós. Você vê a importância desse Espírito, que nos ilumina com a sua luz. Eu vejo lá no Jeito Doutrinária as filas de espíritos que trabalham durante as palestras doutrinárias, porque o maior trabalho de desobsessão para encarnados e desencarnados são as palestras doutrinárias. As pessoas precisam escutar o que o palestrante está falando. Alguma coisa ali vai bater no âmago, no consciencial da pessoa. E se tiver algum espírito lhe fazendo companhia, ele também será doutrinado. Ele também vai ouvir a palestra doutrinária, que vai fazer bem para os dois. Então, a importância das palestras doutrinárias nas casas espíritas sem sombra de dúvida, é importantíssimo. O passe, a transfusão de energias, né? Nós trabalhamos com doação, nós temos um trabalho muito grande hoje em dia com o nosso trabalho do passe magnético, que você conhece, que é um trabalho fantástico. Eu me lembro que no início do centro eu só via 5, 6 espíritos em trabalho. Hoje eu perco a conta de quantos trabalhos, quantos irmãos espirituais se misturam aos encarnados nesse trabalho de amor. E a gente só tem que agradecer a Deus por fazer parte. Quando eu falo, você não sou presidente, eu sou voluntária, eu carrego a camisa escrito voluntário. Todos somos voluntários. Aquela casa, ela não tem dom. Se tivesse de ter, seria a espiritualidade, que também não se fala que são donos. Flecha ligeira é apenas uma flecha de luz. Não querem ser donos de nada, né? Não é. É uma casa de aprendizado. É isso aí. Ira, obrigada. E eu vou falar rapidinho para você também agradecer. Obrigada a todos que estão aqui pela oportunidade. Que não percamos a fé. Nunca estamos sós, como Ira disse, até porque nós somos uma rede. Então, sempre tem alguém do nosso lado para nos ajudar, só basta saber ouvir. Obrigada, um grande abraço. Jesus te abençoe. Eu aqui te agradeço imensamente. Dá um beijo nesse menino lindo que eu vi antes de nascer. É verdade. Do seu esposo, e que Jesus envolva todos vocês. E essa é a nossa história. Precisamos continuar tendo fé, tendo muito cuidado, não sejamos pessimistas, porque o nosso pensamento, além de criar a nossa psicosfera, cria uma frequência. Vamos nos unindo, né, em pensamento, e cria uma frequência no nosso planeta. Então, é por isso que é necessário ter fé. Esse tema, a fé, em tempo de pandemia, vai ficar para o nosso irmão Garrido, que ele já sabe que ele vai voltar para fazer, quando ele puder. Né? Nosso desejo é que a mãezinha dele aí se recupere, né? Que Deus tenha o melhor para ela. Então, essa fé a gente não pode perder. E que Jesus abençoe a todos, e já estamos aí 59 minutos, né? Tenham todos excelente final de semana. Fica com Deus. Um grande abraço. Tchau. Jesus sempre. Acho que ainda tem só um minuto. Flores, um beijo no coração de vocês. Esperando só encerrar. Obrigado, gente amiga, por estar conosco.